Bom dia! Segunda-feira é terrível começar a semana, até porque já há muita malta que está a sonhar com a chegada da época natalícia. Aliás, nota-se muito por aquilo que já é o consumismo e as andanças que vão ir pelas grandes superfícies. Bom, mas dizia eu, segunda-feira é um dia difícil, mas, bem, a semana tem de começar algum dia e começa à segunda-feira e, portanto, vamos lá começar com o upbeat. Bem, onde é que a gente vai? Já percebeu, estamos na edição do dia 18 de novembro da Cor do Dinheiro e o meu nome é Camilo Lourenço. Bom, eu devo dizer que apesar deste sorriso com que eu estou neste momento, estou um bocado chateado. E a crónica de hoje vai refletir isso. E porquê é que estou chateado? Porque no fim de semana descobri que, afinal, as pessoas acordaram para o problema gravíssimo em que está o Serviço Nacional de Saúde. As pessoas leem-se de jornalistas. Porquê? Porque eu estava em Valência e recebi várias mensagens, inclusive print screens, de pessoas que em Lisboa mandaram os certos daquilo que o Jornal Expresso fez este fim de semana. Uma reportagem no SNS. Mas eu já lá vou. Antes disso, vamos começar, naturalmente, pelo período de ordem do dia. Bom, o fim de semana foi fértil em histórias curiosas. Isto é para dizer o mínimo. A primeira história refere-se aos negócios do polígrafo. Eu acho que qualquer negócio é admissível, se não for ilegal ou se não for à margem da lei. Mas, em certas situações, para não haver conflitos de interesses, é preciso declarar isso, não é? Eu, quando faço uma parceria com uma marca para falar aqui na Cor do Dinheiro, eu digo explicitamente é uma parceria, não é? Não quer dizer que não cometa erros e não quer dizer que qualquer um de nós não está suscetível, ou melhor, não está livre de cometer erros. Nada disso. Bom, mas o que é que aconteceu no fim de semana? Um dos prints que me mandaram foi do jornal Sol, que diz que dizia mais ou menos isto: o negócio do polígrafo, o Hospital de Santa Maria pagou mais de 20 mil euros ao diretor do polígrafo por um livro sobre o tratamento da hepatite C. E depois tira aqui uma ilação. Por coincidência, dias depois, o site de Fernando Esteves classificou como falsas afirmações do bastonário da Ordem dos Médicos nada abonatórias para a administração daquele hospital. Bom, dá a sensação que houve aqui uma troca de favores. Bom, eu, na vida, farto-me de ver esta história de insinuações de trocas de favores. Mas nem todas elas são verdadeiras, nem estou a dizer que isto seja verdadeiro. Agora, qual é o problema? É que quando depois não se declara interesses, naturalmente estas coisas assumem um ar um bocadinho mais sospechoso do que outras. E, portanto, a questão da transparência nestas coisas é muitíssimo importante. Bom, ponto seguinte. Edmundo Pedro, como sabe, um heróico resistente à ditadura e ao salazarismo. Que um artigo que eu vi no fim de semana em que ele dizia, realmente eu fui prejudicado e perseguido pelo Salazar, mas as ditaduras do leste eram bem piores. Eu não sei se os queridos fofinhos do Bloco de Esquerda e do PCP ouviram isto. Não sei se ouviram. É que este senhor tem mais moral para criticar a ditadura e o Dr. Salazar de qualquer um de vocês. E é este senhor a denunciar aquilo que é pouca vergonha, que é o apoio que muita gente granjeia àqueles regimes. E mais as Venezuelas, mais as Cubas e o Iraque e o Esparta. Portanto, vale a pena ouvir uma pessoa como o Edmundo Pedro, por quem eu tenho muito respeito, devo dizer uma coisa destas. Terceiro ponto. O Governo declarou pela voz do Secretário de Estado da Juventude, acho que é assim que esse pelouro se chama, João Paulo Rebelo, acho que é de seu nome, que quer um pavilhão do gelo em Lisboa nos próximos 4 anos. Eu, quando vi a notícia, pensei assim, não, ele deve querer falar do Hospital Todos os Santos, o novo hospital. Ou então, sei lá, toda aquela marmelada que falta hoje em dia no SNS, pensei que seria a preocupação de um secretário de Estado, da Juventude e do Desporto ou de qualquer outra coisa. Não, este senhor quer um pavilhão do gelo, imagine só. Eu suspeito é que o corre nas veias deste senhor, do Primeiro-Ministro, mais do Ministro das Finanças, mais da Ministra quase temido, é que é gelo, ou então água gelada, porque esta gente
nem sequer se emociona minimamente com o estado lamentável em que deixaram o Serviço Nacional de Saúde e vem falar em pavilhões de gelo. Bom, e sabe quando é que este rapazinho fez estas declarações? Sim, rapazinho está aqui em sentido depreciativo, porque isto é um rapazinho que diz uma coisa destas. Foi só numa gala onde este fulano foi galardoado. Percebe? Eu não sei se a culpa maior é quem pôs este tipo no governo ou se é de quem galardou. Melhor, desculpe lá. Vou utilizar o verbo. Quem dá um galardão a este tipo. Sinceramente, não percebo de quem é que é a culpa maior. Mas já há uma coisa que eu sei. Isto é uma pouca vergonha para dizer o mínimo. Porque me apetecia dizer é um palavrão grande aqui. Já percebeu que eu estou chateado hoje. Bom. Ponto seguinte. O 25 de Abril vale o mesmo que o 25 de Novembro? É uma pergunta que nos fica do fim de semana de um trabalho feito pelo jornal I com António Barreto. António Barreto é uma pessoa porque eu tenho um profundo respeito. Um democrata, uma pessoa com bom senso, uma pessoa que nos últimos anos tem funcionado, já foi ministro, uma pessoa que nos últimos anos tem funcionado como consciência crítica do regime e que tem dito das coisas mais acertadas que eu vi na democracia portuguesa exatamente nos últimos anos. Então, o que é que diz António Barreto ao I? Aspas. Devemos a liberdade tanto ao 25 de Abril como ao 25 de Novembro. O mesmo António Barreto que diz que devemos e podemos aligeirar as festas e as comemorações. Bom, você no debate quinzenal ou nos últimos debates deve ter ouvido o deputado do Chega, André Ventura, dizer que a Assembleia da República devia celebrar o 25 de Novembro. Bom, é por isso que esta matéria do 25 de Novembro apareceu na ordem do dia nas últimas semanas. Bom, a pergunta que tem que se fazer é, António Barreto tem razão quando diz que devemos a liberdade tanto ao 25 de Novembro como ao 25 de Abril? Eu não tenho a mais pequena dúvida. Se você é espectador da Cor do Dinheiro e se você é leitor da coluna A Cor do Dinheiro nos últimos anos, sabe o que é que eu penso do 25 de Novembro. O 25 de Novembro foi a chave para nós hoje em dia termos democracia, para nós hoje em dia sermos livres, para nós hoje em dia podermos falar livremente. O 25 de Novembro foi a chave para nós não sermos neste momento uma ditadura de extrema esquerda, ok? Para não sermos uma ditadura à la Fidel de Cuba, não digo da Venezuela, mas ou então uma ditadura à la aqueles malucos que estavam depois da cortina de ferro, não é? E que depois acabaram por morrer a partir de 1989, graças a Deus. Portanto, o 25 de Novembro, para mim, tem tanta importância, estou inteiramente de acordo com António Barreto. Tem tanta importância na luta pela liberdade como teve o 25 de Abril. Aliás, como sabe, o 25 de Abril foi supinamente aproveitado pelas forças de esquerda e os militares da extrema-esquerda para levarem o regime para aquele estilo das democracias, entre aspas, de leste. Não é? Só por mero caso histórico. Não é? E porque alguém acordou a tempo é que nós hoje em dia somos democratas. Bom, ponto seguinte. Pensar aqui a agenda. Bem, no fim de semana confirmei, aliás por informações veiculadas por alguns jornais, que a informação que circulou no início da semana passada sobre o Governo ter dito ou ter inscrito a transferência de uma verba superior a 130 mil euros para apoiar o sem-abrigo, mas que entretanto nunca foi entregue. Estamos a falar das câmaras de Lisboa e Porto. Portanto, esta informação foi totalmente confirmada no fim de semana. Eu só estou à espera que aquela malta das organizações não sei quê, que fazem isto e fazem aquilo, e aqueles gajos simpáticos que andaram sempre a dizer que andam a dizer que as desigualdades melhoraram, não sei das quantas, que isto aqui é obra do governo, como é que esta maltinha está caladinha que nem ratos perante isto? Isto não são opiniões, são factos. E os factos é o dinheiro para o sem-abrigo, o tal plano fantástico para acabar com o sem-abrigo está parado. E também estou espantado com o Sr. Presidente da República, que é um indivíduo que sai aí à noite, vai apoiar este, vai dar beijinhos àqueles e vai dar abraços àqueles. Muito bem, devo dizer, não é? Bem, no entanto, perante uma situação destas, parece que está caladito. Deve ser a reeleição, digo eu. Bom, vamos lá
ao assunto principal de hoje. E eu espero conseguir despachar os temas todos em tempo. E o assunto principal de hoje é o SNS, Serviço Nacional de Saúde. Então eu vou-lhe ler algumas das situações que eu vi retratadas no fim de semana, não sou eu, e que dão-lhe uma radiografia que eu acho que é perfeita do Serviço Nacional de Saúde. A única coisa que eu tenho para perguntar é, então só descobriram agora? Sei lá, os meios de comunicação social só descobriram agora? Bom, há quantos meses é que aqui nesta coluna matinal, citando, não é de cabeça, citando mensagens de espectadores que me as enviam regularmente, eu tenho denunciado algumas destas situações. Eu e mais gente, felizmente. Só agora é que isto atinge as manchetes da comunicação social. Bem, já agora, as televisões não querem ir lá fazer uma reportagem a situações retratadas pela reportagem do Expresso? Valia a pena. Podia ser que o país acordasse para estas coisas. Então vamos lá. O Hospital de Guimarães não faz cateterismos por falta de autorização para abrir um laboratório. Os cateterismos, eu não sou médico, nem quero ser, como você sabe, são fundamentais, sobretudo em certos problemas, não é? Coagulações de vias de circulação sanguínea, por exemplo, não é? Um exemplo disso. Repare, falta autorização dos ministros respectivos para abrir o laboratório no Hospital de Guimarães. E, portanto, não se fazem cateterismos. Isto é mais uma das informações do fim de semana. Mas quer mais? O Expresso diz que houve uma médica que viu 70 crianças em 12 horas. Ouviu bem? 70 crianças em 12 horas de trabalho. Para já é contestável que alguém que esteja a fazer aquele serviço deva trabalhar 12 horas. Bom, mas ver 70 crianças. Ainda bem que nenhum dos meus filhos esteve nesta situação. Porque eu, neste momento, soubesse que aquela senhora viu 70 crianças em 12 horas, a primeira dúvida que me assaltaria o espírito seria: será que ela não cometeu nenhum erro? Por exaustão, por cansaço, por pressão, por stress? Terceiro ponto. A maternidade de Castelo Branco está em risco de fechar por falta de médicos. Ouviu bem? Maternidade. Não estamos a falar daquelas maternidades ecas que o ministro Correia de Campos, muito bem, quando era ministro José Sócrates, mandou fechar. Estamos a falar de maternidades que fazem falta, maternidades com pés e cabeça, com as estruturas todas pensadas para serem centros de excelência em termos de maternidade. Esta maternidade está em risco de fechar porque não tem médicos. Bom, não acaba aqui. Ainda a informação que foi no Expresso. A anestesia atrasou-se e houve um doente que acabou por morrer. Bom, você recorda-se que há uns tempos o bastonário da Ordem dos Médicos, eu vou dizer sempre isto, os bastonários às vezes exageram, mas você recorda-se que há uns meses o bastonário da Ordem dos Médicos disse que havia cerca de 2.600 mortes em Portugal que podiam ser atribuíveis a problemas com o SNS, problemas que têm a ver com despesa, têm a ver com investimento, têm a ver com cortes, têm a ver com cativações na área da saúde. Bom, depois de você ver este caso, que é escandaloso, você não começa a duvidar que se calhar assiste alguma razão, já não digo toda, mas alguma razão a quem anda a dizer aquelas coisas que é a política da saúde está a condenar pessoas à morte. Ainda há dias havia uma senhora médica que dizia que o Infarmed estava a prejudicar a esperança de vida de certas mulheres porque não autorizava certos tratamentos, inclusive fármacos. Você lembra-se disso? Bom, depois de você ver estes casos, você não se questiona sobre, se calhar é melhor revisitarmos aquelas acusações que foram feitas, que é para perceber se existe algum fundo de verdade nesta brincadeira. Bom, mas não fica por aqui. 40% dos hospitais têm rupturas diárias de medicamentos, no fornecimento de medicamentos. Mais uma informação que foi no fim de semana. Repare,
40% dos hospitais. Bom, mais o bastonário da Ordem dos Médicos veio dizer que há hospitais que não têm coisas tão simples como compressas e fios de sutura. Bom, agora diga uma coisa, você olhou para esta radiografia, que eu acho que é mais do que uma radiografia, ao Serviço Nacional de Saúde. É uma ressonância magnética. Mais do que uma ecografia, é uma ressonância magnética ao Serviço Nacional de Saúde. Pergunta muito simples. Você não se assusta com este cenário? Olha, eu vou-lhe dar um conselho assim, que tenho dado a muitas pessoas que me escrevem e a outras pessoas nas palestras que eu às vezes faço. Ainda na semana passada fiz uma para a Ordem dos Médicos Dentistas. Que é assim, quero um conselho, vá ao mercado e verifique tudo quanto são ofertas de seguros de saúde e, pelo amor de Deus, se você tiver algum dinheiro por mês, alguns seguros custam a partir de 10 euros. E não me digam que eu estou a fazer publicidade às empresas de seguros que têm seguros de saúde, ok? Porque eu mando-os elogiar. Mas se você, a partir de 10 euros ou 15 euros, puder disponibilizar esse dinheiro por mês para pagar um seguro de saúde, pelo amor de Deus e pela sua saúde, faça-o. Porque este é o cenário que você tem no Serviço Nacional de Saúde, que é aquela coisa que qualquer idiota de esquerda diz que é a coisa mais importante da vida dele. E que passa a vida a citar os Arnauds, os Semedos e toda esta gentinha. Percebe? E estão no poder e apoiaram. O Bloco de Esquerda, o PCP, apoiaram esta marmelada nos últimos 4 anos. Está a ver? E é isto que sucede. É esta ressonância magnética que você viu aqui, que está expressa nas informações dos últimos meses e que está expressa naquilo que saiu no fim de semana do ponto de vista da reportagem. É isto o estado do Serviço Nacional de Saúde. Você não está preocupado? Olha, eu estou bastante. Eu sou utente do Serviço Nacional de Saúde. Não vou lá sempre, só lá vou quando é mesmo necessário. Mas num cenário destes, não há outra coisa senão termos de ficar preocupados. Bom, eu ia pegar no segundo ponto, que tem a ver com a vinculação dos médicos. Foi outra informação que veio no fim de semana. Parece que a Ministra definitivamente superou isto para o... Não sei se foi o Expresso que trouxe isto. Não é novidade nenhuma, porque já andava a ser ensaiado do ponto de vista de testar as águas há vários meses. Vieram-nos dizer que afinal o Governo vai mesmo avançar para a vinculação dos médicos ao Serviço Nacional de Saúde. Eu já lhe disse o que é que penso disto. Acho uma vergonha, uma estupidez, isto é tapar o sol com a peneira, isto é socialismo puro, que é aquilo que aquela fulana, quando chegou, fazia questão de dizer, isto é um governo assumidamente de esquerda, não é? Aquela Marta Quase Temido, não é? Quer dizer, ela não percebe que o problema principal de um governo não é ser de esquerda ou ser de direita, é tratar as pessoas, percebe? Não percebe, coitadinha, não percebe. Mas, olha, eu vou deixar este tema para outro dia, porque isto implica uma análise um bocado mais profunda e em alternativas também. Mas há uma coisa que eu sei. Eu, se tivesse filhos, neste momento, entrarem na medicina, dizia assim, olha rapariga, ó rapaz, vais para fora e eu vou matar-me a trabalhar para te ajudar a pagar o curso. Porque eu não quero que tu, acabando o curso, venhas para aqui ser obrigado a fazer uma coisa que tu queres, que não queres, porque há uma fulana que diz que a política de saúde é assumidamente de esquerda. Está a perceber? Pronto. Eu vou deixar isto para outro dia. Eu disse que eu estava chateado, não é? Estou chateado por causa disto. Bom, terceiro ponto. E porquê é que eu quero mesmo avançar para esta matéria, para não deixar morrer isto? Como sabe, eu tenho sido um dos primeiros a condenar a vergonha do englobamento das últimas semanas. E dei-lhe conta aqui que o meu jornal disse na semana passada que afinal parecia que do englobamento de rendimentos prediais parece que tinha sido um teste que o Governo tinha feito. Ou então a contestação parece que estava a funcionar. Mas o Expresso, no fim de semana, veio-nos dizer que não, no que toca ao englobamento de rendimentos de capitais, o Governo vai mesmo avançar para aquilo. Bom, sem embargo de fazer uma análise mais profunda, que eu tentei ensaiar hoje no artigo do Jornal de Negócios, eu, no outro dia, ou seja, fazer uma análise mais profunda também outro dia, há uma coisa que lhe quero dizer. Você acha mesmo que a melhor política é você penalizar quem poupa? Vamos lá ver. Rendimentos capitais quer dizer rendimentos de ações, rendimentos de títulos do Tesouro, de depósitos a prazo, que hoje em dia é miserável, não é? Ou seja, é o que você poupou. Portanto, você acha que a melhor coisa que pode fazer para um país é mesmo tributar quem poupou. Sob a capa
eu ia dizer um palavrão, mas prefiro não dizer, da falta de vergonha do Bloco de Esquerda, do PCP e da ala esquerda do PS, que acham que quem poupou é rico, percebe? E acham que é um crime alguém ter poupado para ter alguma coisa na vida, percebe? E isto, vá ver os artigos da semana passada, que eu vou dedicar algum espaço um dia destes. Um deles a doutora Susana Peralta, que é professora no ISEG, e que escreveu um texto lamentável no Público na sexta-feira. Eu vou deixar isso para outro dia, porque isto merece uma análise mais profunda. Mas eu deixo-lhe esta pergunta. Você acha que a melhor política do governo é você penalizar quem poupa? É isso? Epá, a sério, se porca miséria, que é para não chamar porcos aos autores destas coisas, percebe? É só isto, se porca miséria, porca miséria. Eu vou saltar um dos temas para a última questão de hoje, que é uma frase do Dr. José Luís Arnaud, na entrevista ao Jornal de Negócios, que diz assim: com Pedro Nuno Santos recuperámos 3 anos. Bom, então vamos lá a esta história. Porquê é esta história hoje? Porque isto é um belíssimo exemplo de como é que nós, às vezes, estamos preocupados com as ideologias e com os nomes e não com as políticas. José Luís Arnaud é o chairman da ANA, que é controlada pela Vinci. A ANA, como sabe, gera aeroportos. E como sabe, nós precisamos urgentemente de um outro aeroporto para complementar o aeroporto de Lisboa. E as soluções em cima da mesa estavam Montijo, Alveca, não sei o quê, mais Alcochete e o Diabo 4. Quando este governo chegou ao poder, este não, o anterior, chegou ao poder, o Dr. Pedro Marques, que era Ministro das Infraestruturas, Ministro das Obras Públicas, pronto, mandou chamar a ANA, e eu sei disto, não é porque a ANA me contou, sei disto porque houve gente de um PS que me contou isto. Mandou chamar a ANA e questionou e entravou tudo o que podia fazer para avançar o aeroporto de Montijo. Percebeu? Pedro Marques, que foi premiado para o Parlamento Europeu. E o Dr. José Luís Arnaud faz este elogio a Pedro Nuno Santos. Eu devo dizer uma coisa. Como sabe, eu tenho respeito pelo Pedro Nuno Santos, do ponto de vista político. Gozo com ele por causa daquela história dos alemães, tremer das pernas e não sei o quê. Mas Pedro Nuno Santos é um tipo que faz. Não é um tipo que entala, atrasa, anda ali com tretas, como era Pedro Marques. Bom, o que o Dr. José Luís Arnaud faz é um elogio ao Pedro Nuno Santos, que eu até acho que é devido, porque nesta matéria ele pôs as coisas a andar. A gente pode não gostar de outras coisas do Pedro Nuno Santos, mas ele pôs isto a andar. Bom, foi preciso, não passaram umas horas sem que a gente da direita se atirasse ao José Luís Arnaud por fazer este elogio. Isto é o estado da política em Portugal. Há uma coisa que te quero dizer. No dia em que o Pedro Nuno Santos ou o José Luís Arnaud disserem alguma coisa que eu acho em consciência que está errado, serei o primeiro a criticá-los aqui, como acabei de fazer neste momento em matéria de elogio. Ficamos por aqui. Eu amanhã às 8 da manhã voltarei a estar consigo. Amanhã vou voltar a sair do país, mas essa será depois da cor do dinheiro. Portanto, o programa de quarta-feira será feito diretamente de Barcelona. Está aqui o António Lobo a dizer 2.600 pessoas em direto, parece que sim. Eu quero agradecer a essas pessoas, quero agradecer ao seu apoio ao canal, tem estado em crescendo, claramente em crescendo, e quero pedir a vocês mesmos que façam aquilo que eu peço sempre, que é colocar um gosto e fazer partilha nas redes sociais, porque aquilo que houve aqui não houve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até amanhã às 8.